Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 20 de setembro de 2020 e o nosso tema de hoje é o observador e observado. A prática da auto-observação. Um instante de atenção gráfico, por favor. Observem as imagens com atenção, façam a leitura. Na conferência de hoje estudaremos a fundo a prática da auto-observação. Esta prática consiste em dirigir a atenção, a nossa atenção, em perceber as reações de nossa mente, as reações de nosso coração e de nossos órgãos sexuais. Porém, antes de nos aprofundarmos nesta prática, necessitamos compreender a multiplicidade psicológica interior, a existência da diversidade de agregados psicológicos em nossa psique. Quando uma pessoa olha a sua imagem refletida em um espelho ou em um lago, pessoa observando a sua própria imagem, ela percebe fisicamente apenas uma pessoa, a sua própria imagem. Porém, observando com os olhos da consciência, colocando em prática as técnicas de auto-observação, esta pessoa irá perceber que ao interagir com os mais diversos eventos, pessoas ou objetos, irão surgir as mais variadas reações psicológicas em relação a estes mesmos eventos, pessoas e objetos. Algumas serão de gosto, outras de desgosto. Outras reações serão de vaidade, em alguns momentos serão de desejo. Teremos mais interesse por algumas sensações e aversão por outros tipos de sensações. Algumas situações irão nos causar medo e outras muita ansiedade. O que muitas pessoas não percebem é que todas estas reações estão ligadas aos mais diversos defeitos psicológicos, também chamados de agregados psicológicos. São eles a ira, a cobiça, a inveja, a luxúria, a preguiça, a gula e o orgulho, que estão agregados à nossa psique. Isso significa que não representam a nossa natureza original. Percebam, agregados à nossa psique. Não são a nossa natureza original. Porém, nós agregamos estes valores subjetivos à nossa psique. Porém, foram criados a partir de nossa desatenção ao nosso ser. Então, esses defeitos psicológicos, também chamados de ego, eles são fruto dessa desatenção. A desatenção ao nosso íntimo, ao nosso Deus interior, ao nosso ser. Ou seja, quando nós esquecemos de nós mesmos. São fruto de sonhos, desejos, fantasias e fascínios nas relações com o mundo físico. Isto ocorre porque esquecemos do nosso próprio ser. Esqueçamos de nossa divindade interior, que é a verdade em nós. E passamos a lembrar das fantasias que pertencem ao mundo físico, que são a mentira. Então, esta é a diferença que existe entre dirigir a nossa atenção ao nosso ser e dirigir a nossa atenção às fantasias relacionadas ao mundo físico. O nosso ser é a verdade. O mundo físico e suas fantasias, seus desejos, são ilusão, ou seja, são mentira. Quando uma pessoa olha para si mesma com os olhos mundanos, os olhos do fascínio,
em verdade está olhando a aparência de si mesma e a apreciação subjetiva de si mesmo, pois está percebendo seu interior através do ponto de vista egoísta, pois os defeitos psicológicos mascaram a si mesmos. Esses agregados psicológicos em nosso interior criam aparências para disfarçar a feiura verdadeira destes mesmos. Então, observe o gráfico aqui, por favor. Nós temos a personalidade representada aqui na imagem da pessoa. Personalidade fascinada consigo mesma, iludida, né? Identificada, é o fascínio. E o reflexo da personalidade. Percebam que nós estamos falando de personalidade, ou seja, a aparência, persona, é a máscara. Então a pessoa aqui representa, é a figura de Narciso, representa a própria vaidade, né? Nossa própria identificação, nosso próprio fascínio com a nossa própria imagem. Só que esta é uma falsa imagem, porque é uma imagem de aparência. Estamos vendo apenas o que é externo. Não há uma observação mais profunda de nós mesmos. Não há aqui uma investigação profunda de si. Apenas um fascínio com sua própria imagem. Vamos observar agora como funciona este olho do fascínio, o olho mundano. Um instante de atenção ao gráfico, por favor. O fascínio com seus próprios defeitos psicológicos. Observem com atenção. Uma pessoa que esteja fascinada, que esteja identificada com os seus próprios defeitos psicológicos, por exemplo, de egolatria, adoração a si mesmo. Vamos observar o fascínio, a egolatria. Pessoa que adora a sua própria imagem. Um dos exemplos relacionados à egolatria. A autoconsideração, considerar-se uma vítima. Também aqui a imagem que representa a autoconsideração, que é uma das formas do orgulho. A pessoa fascinada com seus próprios defeitos psicológicos. A autovitimização, a autoconsideração. A autossimpatia, achar-se maravilhoso. Pessoa que simpatiza consigo mesma, ou seja, simpatiza com sua própria personalidade, que pelo orgulho, pela autoconsideração, pela autossimpatia, acha-se uma pessoa maravilhosa. Ela não está voltando a atenção ao seu ser, ela está voltando a atenção à sua persona, à sua personalidade. E isso adormece a consciência daquela pessoa que está fascinada com este aspecto do egoísmo. Percebam que esses que nós estamos estudando agora são todos aspectos do orgulho, são aspectos relacionados ao egoísmo. Agora, o próprio orgulho em si mesmo, né? Pensar de si mesmo o melhor. Uma das manifestações do orgulho daquele que pensa de si mesmo o melhor, pensa que pode humilhar a outra pessoa. Este é um dos resultados do orgulho, é ferir ao demais. A pessoa orgulhosa, ela tem uma tendência marcada a ferir as pessoas, seja de uma forma sutil ou seja de uma forma brusca, porque ela pensa de si o melhor. Neste momento a pessoa está afastada de seu próprio ser. Não há atenção dirigida ao íntimo. A atenção está dirigida
ao próprio orgulho, em achar-se no direito de ferir outras pessoas, em humilhar. E, por fim, a mitomania, que nós temos uma alegoria para mostrar a imagem da mitomania, crer-se um Deus, né? Crer-se uma pessoa melhor do que as outras espiritualmente, crer-se que já se iluminou, que não tem mais defeitos psicológicos, que não há o que corrigir em si. Esse é um resultado do fanatismo. Primeiro a pessoa se fanatiza pela espiritualidade. Ela não consegue compreender o que é um trabalho espiritual sobre si mesma. E depois do fanatismo vem a mitomania. E é um delírio de grandeza espiritual. Uma grandeza espiritual que não existe, que não foi cristalizada com um trabalho íntimo. Aquele que cristaliza em si mesmo uma verdadeira espiritualidade e começa um processo longo de iluminação, é uma pessoa extremamente humilde, que trabalha de forma firme, trabalha duramente sobre si mesmo para a melhoria espiritual e não ostenta isso a ninguém. Estes que se exibem são falsos profetas, são mitômanos, são pessoas que pensam melhor de si espiritualmente, mas a verdade não é esta. É apenas o que a pessoa pensa a respeito de si mesmo. O que uma pessoa pensa a respeito de si mesmo não retrata a verdade do que esta pessoa é, o seu verdadeiro estado interior. Não retrata o que uma pessoa pensa de si mesma. Qualquer pessoa pode pensar o que quiser de si mesma, mas isso não corresponde à verdade. Então estes são os principais defeitos psicológicos que impedem uma pessoa de trabalhar sobre si mesma, impede de investigar a si, de se observar e de se corrigir. Uma pessoa que tenha a egolatria, que adore a sua própria imagem, adore a si mesmo, uma pessoa que se autoconsidere, que viva como uma vítima, cobrando os demais, que a vida lhe foi injusta e que tem algo para receber, o orgulhoso que gosta de humilhar e ferir as pessoas, aquela pessoa que tem a autossimpatia, que acha-se maravilhosa demais. Esse amor próprio não é o amor ao ser. O amor ao ser ele é muito distinto. Este amor próprio é um amor à própria personalidade. É um amor ao próprio ego. Então é importante distinguir bem o amor próprio, porque este amor próprio não pertence ao nosso ser. O amor próprio ao íntimo, ele é de uma classe superior, ele é bastante distinto disto. E a mitomania, crer-se um Deus. Uma pessoa que esteja identificada com esses elementos psicológicos não consegue dividir-se em dois. Dividir-se em dois é dividir-se em observador e observado. Por que não consegue dividir-se em dois? Porque está unido demasiadamente ao seu próprio egoísmo. Está tão fascinado consigo mesmo que não consegue se perceber em suas falhas, em seus erros. Não consegue separar-se de nenhum desses elementos psicológicos. Porque para poder eliminar qualquer um desses defeitos, primeiro nós precisamos separar esses defeitos de nossa psique. Enquanto nós estivermos presos, identificados a eles, não podemos eliminá-los. A chave para libertar-se desta escravidão imposta pelos defeitos psicológicos está em dirigir a atenção à nossa Divina Mãe Kundalini interior. Dirigir a nossa atenção ao coração, a nossa Mãe Divina, a nossa energia sexual, Deus Mãe dentro de nós, a Maria de todas as religiões, a Nossa Senhora.
e, ao perceber as reações de egoísmo, realizar a petição: Mãe Divina, queime este defeito. Uma petição simples e objetiva, que é feita com o verbo silencioso, intimamente e de forma sincera. Sempre ao perceber, como neste exemplo, qualquer um desses aspectos, estamos trabalhando aqui a eliminação do orgulho. Escolhemos o orgulho para poder perceber que isso impede a observação de si mesmo. Então, ao perceber qualquer um desses estados psicológicos, nós pedimos intimamente: Mãe Divina, queime este defeito. E assim se prossegue, toda vez que se perceba qualquer tipo de reação que esteja ligada ao orgulho ou a qualquer outro defeito psicológico, obviamente. À medida em que a pessoa se esforça para perceber esses defeitos psicológicos e pede à sua Divina Mãe Kundalini para eliminá-los, vai ganhando força e consciência, separando-se dos agregados psicológicos e dividindo-se em dois. O observador. Quem é o observador? É a consciência livre e atenta ao íntimo. Nós queremos compreender em nós quem é o observador dentro de nós. É aquele que está sempre atento, atento ao próprio ser. Aquele que está alerta dentro de nós, aquele que tem disciplina, aquele em nós que quer aprender, aquele que quer crescer. E o observado. O observado é a nossa consciência, a parte da nossa consciência que está condicionada, que está presa pelo ego, ou seja, pela infraconsciência. É a parte da nossa consciência que está adormecida, distraída, que está presa em fantasias. Tudo isto que nós vemos aqui são fantasias da própria inconsciência, são sonhos. As pessoas ficam presas a isto porque estão fascinadas com os seus próprios sonhos, os sonhos de sua própria existência. Irão repetir esses sonhos tantas vezes quanto seja necessário, até que possam se separar desses elementos de infraconsciência, estudá-los um a um e eliminá-los. Aí, depois disso, estarão livres destes sonhos. Achar-se uma vítima do mundo é um sonho, é um devaneio. Achar-se melhor do que alguém é um sonho, é um devaneio, é uma fantasia. Achar-se alguém maravilhoso também é outra fantasia. São fantasias da vaidade e do orgulho. Elas devem ser eliminadas de nossa psique, porque elas não correspondem à verdade. Suplicar a nossa Mãe Divina, ao fogo da nossa Mãe, buscá-la, aqui a sua representação, Mãe Kundalini, buscá-la para poder eliminar isso de nós. A mente não pode eliminar o ego, porque a mente vive no ego, vive pelo ego. Quem elimina o ego, o egoísmo, é a consciência, é a atenção ao íntimo, é a nossa percepção lúcida. Eliminar defeitos psicológicos nada tem a ver com intelectualizar. O intelecto não pode eliminar o ego, apenas a nossa energia sexual, a nossa mãe pode fazer. À medida que nós desenvolvermos a observação de nós mesmos, iremos perceber cada vez mais claramente este observador dentro de nós, vigiando o observado. Este observador é também chamado de o olho da consciência. Este é o aspecto responsável dentro de nós, capaz de perceber os erros e invocar nossa Mãe Divina para eliminá-los. O observado é o ego, o egoísmo, conjunto de defeitos psicológicos que representam um aspecto irresponsável em nós. Então, se nós queremos compreender o que é o ego, o que é o egoísmo, para poder eliminá-lo, precisamos investigar em nós quem são essas pessoas que vivem em nossa psique, que são irresponsáveis. Quais são as nossas atitudes
pensamentos, emoções, gestos, palavras irresponsáveis, que não têm a responsabilidade da atenção ao íntimo, a responsabilidade de expressar o nosso ser e não de expressar egoísmo. Investigar quem é irresponsável dentro de nós. Este é o que deve ser observado e eliminado. É o egoísmo. Pois ele é a inconsciência, é a desatenção ao nosso real ser. Sempre que tivermos desatenção ao nosso ser, distração, cometeremos erros. Os erros ocorrem quando nós esquecemos de quem nós somos, esquecemos o nosso ser, nos enredamos em uma máscara, em uma personalidade cheia de vícios e hábitos e erros. Veremos agora como refinar, alimentar e desenvolver este observador em nós, o olho da consciência. Vamos agora investigar o olho da consciência. Para que possamos fortalecer a observação de nós mesmos, necessitamos entregar amor à nossa Mãe Divina Kundalini. Para isto, sintetizamos em 3 formas: o tantrismo branco, a alquimia sexual, que é a união sexual de esposo e esposa sem o derrame do sêmen. Esta é a prática do Tantra. Esposo e esposa unidos sexualmente em matrimônio perfeito, transmutam suas energias sexuais, refinam o amor à sua própria Mãe Divina. Amar a Mãe Divina é amar ao sexo superior. Este é o Tantra, é a fonte da vida, é a fonte da energia para entregar amor à divindade. Unir-se sexualmente sem jamais derramar o sêmen, porque é no sêmen que está a fonte da vida e da consciência. Essa energia é refinada pelo sexo do homem e da mulher, pela união sexual, e é entregue com amor à divindade. Entregar amor, para poder refinar a nossa consciência que está livre, para poder fortalecê-la. A prática meditativa com a ingestão da sagrada ayahuasca. Claro, a sagrada ayahuasca, a medicina xamânica, medicina com a qual nós, da Escola Templo Auro Florescer, realizamos nossas práticas. Sempre realizamos e sempre realizaremos com a medicina xamânica da sagrada ayahuasca. Esta traz força, energia e saúde. Ela representa a energia sexual da própria natureza. Ela é um alimento para nós. Meditar utilizando a sagrada ayahuasca, com a ingestão da sagrada ayahuasca, para poder trazer essa energia, para poder alimentar esse anelo e esse respeito pelo sexo superior, pelas energias sexuais do homem e da mulher. Aprender a meditar, pois ela nos auxilia em todo esse processo, nos fortalece em nosso anelo espiritual. E a entrega do conhecimento espiritual à humanidade gratuitamente, de boa vontade, com entendimento, com lucidez, com amor. Aqui nós temos uma imagem da entrega do conhecimento. Uma imagem que retrata, o Venerável Mestre Jesus, uma passagem da Bíblia, a vida do Venerável Mestre Jesus, ainda muito jovem, entregando o conhecimento nos templos, porque já muito jovem ele tinha muito conhecimento trazido de vidas passadas, fruto de um trabalho espiritual, sempre entregando à humanidade, mesmo já ainda bastante jovem, porque dentro dele há um ser. O Venerável Mestre Jesus despertou sua consciência, colocando a sua atenção em seu trabalho espiritual, colocando a atenção em servir a sua consciência, ao seu ser, ao seu Deus interior.
E assim sua consciência despertou. E ele pôde ensinar os valores do Cristo à humanidade. Pôde ensinar os valores do amor. Ensinar as pessoas com lucidez é aprender a amar. E aprender a amar é despertar a consciência. Uma pessoa só pode despertar a consciência quando aprende a amar. Aqueles que acham que já sabem amar, infelizmente estão com sua consciência adormecida. Enquanto houver em nós qualquer tipo de egoísmo, significa que não aprendemos a amar. À medida que o egoísmo for retirado de nós, for eliminado por nós mesmos, por nossa Mãe Divina, nós aprenderemos a amar a humanidade. Aprenderemos a boa vontade, a generosidade. Estas três formas unidas, a prática da eliminação do ego, irão produzir em nós um grande aumento da percepção de si mesmo. Porque com esta energia, com este amor, nós vamos perceber melhor a nós mesmos. É necessário compreender que todos os erros e sofrimentos pelos quais passa esta humanidade nada mais são do que o resultado da falta de percepção objetiva de si mesmo. A percepção que a humanidade tem de si mesmo é uma percepção subjetiva, é perceber pelos olhos do ego. Não é uma percepção objetiva que venha da consciência. Por isso existem erros e sofrimentos. Ou seja, é a falta de amor à nossa divindade interior. Percebam que aqui embaixo nós temos retratada os agregados psicológicos ocultos dentro da inconsciência. Percebam que a personalidade está fascinada, então ela olha nas águas e vê a imagem da personalidade. Ela não percebe que no fundo destas mesmas águas, no fundo da nossa consciência, nós temos elementos psicológicos que são nocivos e danosos. Ira, cobiça, inveja, luxúria, preguiça, gula, uma série de elementos infra-humanos que estão ocultos. Não consegue percebê-los porque está fascinado com a sua aparência. Aparência é fascinação. A aparência não é verdade. Nós vamos realizar agora a prática do mantra GEU. Esse é um mantra gnóstico que é nos dado para aperfeiçoar o sentido da auto-observação. Um instante de atenção ao gráfico, por favor. Antes de nós estudarmos essa prática do mantra GEU, é preciso que nós compreendamos. Auto-observar-se é colocar luz para dentro de nós, colocar luz aonde está escuro. Quando nós esquecemos de nós mesmos, quando nós nos fascinamos com um defeito psicológico, seja ele qual for, nós estamos no escuro, carecemos de luz interior. Quando nós realizamos um grande esforço para observar a nós mesmos, para nos dividir em dois, observador e observado, nós colocamos luz em nosso interior. Iremos exercitar agora o sentido da auto-observação através das seguintes chaves. A primeira chave é a chave do relaxamento. Uma boa visão de si mesmo só é possível se estivermos calmos. Então, o primeiro ponto é estar calmo. Quando uma pessoa não está relaxada, não está calma, ela não pode perceber a si mesmo de uma forma mais lúcida. Então, o relaxamento do corpo físico, o relaxamento das emoções, para poder perceber quais são as reações dentro de nós.
A segunda chave é a respiração. Nutrir o corpo físico e os nossos sentidos. Nutri-los de energia para aumentar a percepção. Então, quando nós respiramos, nós nutrimos os nossos sentidos para poder perceber mais profundamente a nós mesmos. Relaxamos e respiramos. O terceiro é a concentração. Concentrar a atenção em nosso real ser. Concentração significa isso. Concentrar a nossa atenção. Se a nossa atenção não estiver concentrada em nosso ser, em nosso coração, em nosso Deus interior, nós não conseguimos perceber o que está ocorrendo em nós. Então, relaxamento, respiração e concentração. A concentração, o relaxamento e a respiração devem fluir naturalmente para o nosso ser. Não devem fluir para pensamentos, nem para sonhos ou para desejos, nem para o passado e nem para o futuro. Ela flui para o agora, para este momento, para o presente. O silêncio, para poder ouvir claramente o que se passa em nosso interior. Buscar o silêncio. Quantos de nós fazemos isso? Buscamos esse silêncio para poder nos conhecer. Aquele que quer conhecer a si mesmo precisa aprender a guardar silêncio interior, para poder se investigar, para poder ouvir o que está errado dentro de si, para poder se corrigir. Energia. Sentir a força de nossa Mãe Divina, a nossa força sexual, guiando a nossa atenção plena. Este guia é o Kundalini. Kundalini é o nome que se dá, é o nome em sânscrito para a nossa energia sexual, a nossa Mãe Divina. É essa energia sexual tão poderosa que guia a nossa atenção diretamente ao nosso ser. Então, respiração, relaxamento, concentração ao íntimo, energia, silêncio. E por fim, o mantra Geru. Este é um mantra para refinar e aprofundar o sentido da observação de si mesmo. Esse sentido está atrofiado em nós. A humanidade atrofiou a capacidade de perceber a si mesmo, porque se fascinou com todos esses elementos da personalidade, se fascinou com defeitos psicológicos. Então vamos agora poder concluir a nossa prática. Vamos unir todos esses aspectos para poder produzir o mantra G1. Respiração, relaxamento, silêncio, concentração, energia.